Muito bem, queridos irmãos, estamos de volta. Acabamos de fazer a reflexão da palavra de Deus lá na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na primeira carta. E vamos refletir mais uma vez na palavra de Deus, aprendendo acerca de uma ordem que foi dada por Deus ao homem lá no Jardim do Éden. E eu peço a você que abra sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Gênesis e acompanhe a leitura do versículo 16 e o versículo 17 desse texto. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e o versículo 17, onde a palavra de Deus vai nos orientar naquilo que Deus disse a Adão. E é muito interessante o texto porque algumas pessoas têm uma certa ideia daquilo que foi mandamento de Deus no início para Adão, e naquilo que ele desobedeceu a palavra do Senhor, mas na verdade vamos ver aqui o que de fato ele desobedeceu e o que é que esse texto da palavra de Deus no capítulo 2, aí nos versículos 16 e 17, tem a ver com o texto de Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés que assim o escrevesse. Então você mantém Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17 aberto, e também Êxodo capítulo 20, do qual nós conhecemos claramente acerca do texto dos 10 mandamentos. Então, a palavra de Deus diz assim no capítulo 2, no versículo 16 e 17 do livro de Gênesis. Acompanhe comigo. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, aqui está o mandamento do Senhor para Adão, claro, e Eva está incluída também nessa ordem de não desobedecer ao Senhor, de não comer desse fruto proibido, de não comer dessa árvore que está no jardim, do qual eles não deveriam chegar perto, não deveriam tocar no seu fruto, não deveriam fazer uso daquilo que Deus ordenou que não fizesse. Então esse é o texto. E interessante que o complemento no capítulo 3, aí, no versículo 6, é o complemento justamente daquilo que o Senhor havia anunciado a Adão no capítulo 2, nos versículos 16 e 17. Quando no versículo 6 do capítulo 3, o relato é sobre justamente Eva, onde o texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Esse é o complemento do texto de Gênesis capítulo 2, onde a ordem é dada para Adão, e aí o que acontece aí no capítulo 3 é justamente a parte da desobediência, onde Eva tem o contato com a serpente. No diálogo ela é persuadida a poder estar assim, tocando no fruto, comendo desse fruto, e acabou por desobedecer ao Senhor. E ainda mais ela acaba dando ao seu marido, e ele assim o comeu. Então, no capítulo 20, lá do livro de Êxodo, nós temos ali os 10 mandamentos. Não vamos fazer a leitura de todo o texto, porque os irmãos já conhecem muito bem, podem estar lendo aí em casa, né? E sabemos que é os mandamentos do Senhor aqui registrados em Êxodo capítulo 20, onde o início, onde Moisés escreve, ele diz: então falou Deus todas essas palavras. Então, nós temos aqui os 10 mandamentos. Mas o que é que tem a ver os 10 mandamentos com o mandamento que foi dado por Deus a Adão lá no capítulo 2? Irmãos, é interessante que devemos pensar que Adão não apenas quebrou um mandamento do Senhor. Quando Deus dá ordem para ele, e quando diz: e o Senhor lhe deu esta ordem, diz o texto escrito por Moisés, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres
certamente morrerás. Eu quero iniciar esse estudo fazendo uma rápida alusão ao que muitas pessoas em todo o Brasil, principalmente os crentes, vêm assistindo a novela Gênesis, por exemplo, e viram ali figuradamente, agora por meio de uma telenovela, a situação do que houve ali no Jardim do Éden, na criação de todas as coisas por Deus, na criação do homem, da mulher, e nessa ordem que foi dada aqui ao homem para que não comesse daquele fruto, assim como também foi dito à sua mulher. A novela acaba por descrever, é claro, um relato literal acerca do que a Bíblia diz nesse texto, e aí o que mostra ali é de fato a ordem vinda de Deus, o homem assim ouvindo, e depois é criada a mulher, e a mulher sabe dessa ordem, que eles também não vão, ela também não vai comer desse fruto, mas depois lá nós vimos que no capítulo 3, no versículo 6 do livro de Gênesis, ela desobedece ao Senhor, ela come e dá também ao seu marido. Então, o que é que nós aprendemos diante da palavra de Deus, que vai muito além do que a telenovela mostrou, ou o que muitas vezes nós lemos na própria Escritura acerca do que foi o mandamento quebrado. É interessante, quando você lê o texto, você pode dizer assim, o texto de Gênesis capítulo 2, aí nos versículos 16 e 17, mostra Deus dando uma ordem, um mandamento, e Adão descumprindo juntamente com Eva. Eles quebram o mandamento da desobediência ao Senhor. Mas é interessante que o texto parece ir muito mais além, diante de estudos e comentários que nós lemos sobre a palavra de Deus, diante dos estudos do texto, nós vamos um pouco mais além. Não apenas a pensar que Adão e Eva quebraram um único mandamento, mas sim que Adão e Eva, ou propriamente Adão, como sendo o representante de toda a raça, o cabeça de toda a raça humana, ele quebra os 10 mandamentos ali no Éden. Ele não apenas quebra uma ordem de Deus, de não comerás daquela árvore do jardim, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Mas ele não quebra apenas aquele mandamento, mas ele parece se estender a quebrar, de fato, o que está escrito em Êxodo capítulo 20. Adão quebra todos os 10 mandamentos no Éden, e não apenas um. E qual mandamento Adão quebrou no jardim quando ele e sua esposa comeram da árvore que Deus ordenou que não comessem no texto que lemos? Nós, diante da palavra de Deus, acabamos por crer que ele quebrou cada um daqueles 10 mandamentos que estão descritos lá no livro de Êxodo. Não apenas um ou dois mandamentos específicos, assim como nós podemos conferir lá na carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 10. Mas Adão inicia aquele momento da desobediência juntamente com sua esposa sendo incrédulo, não crendo em Deus. Mas como é isso? Como entendermos? Ele recebe uma ordem de Deus e quebra 10 mandamentos. Vamos analisar aqui rapidamente, bem resumidamente, não dá para entrarmos em muitos detalhes, em estudar cada mandamento mais a fundo, mas pelo menos para termos uma visão boa, mesmo que parcial, mas muito coerente com aquilo que Adão e Eva fizeram lá no Jardim do Éden. Então, eles quebraram o primeiro mandamento, e Adão quebrou, eu vou destacar mais aqui Adão, porque nós teremos depois uma relação com Cristo, né? Adão, o primeiro homem, Cristo lá o segundo homem, ou como a gente quando estuda, a gente consegue perceber que chamamos do Cristo o primeiro Adão, né? O segundo Adão, na verdade, aquele que cumpre os mandamentos, aquele que cumpre a palavra do Senhor, aquele que não peca, aquele que não desobedece, ele é o segundo Adão. O primeiro Adão cai, erra, peca, mas o segundo Adão, o Cristo, ele vem consertando e restaurando todas as coisas. Então nós queremos começar com o primeiro mandamento, lembrando e ensinando aos irmãos que Adão se torna incrédulo, e aí ele quebra o primeiro mandamento. O primeiro pecado de Adão foi a incredulidade.
ele falhou em amar a Deus. Lembramos-nos que o primeiro mandamento da palavra de Deus é amar ao Senhor sobre todas as coisas, sobre tudo e todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E Adão quebra esse mandamento, porque ele demonstra ali naquele momento em que ele cede ao pecado um amor próprio, um amor pecaminoso. Ele busca naquele momento satisfazer a si próprio. Ele não pensa em Deus. Então por aí você já vai tendo a ideia de que Adão quebra o primeiro mandamento quando ele se torna incrédulo. Não crente em Deus, mas crente nele mesmo. Não é? O seu pecado aqui inclui a incredulidade, a falta de confiança, de confiança em Deus. Mas ele aqui se mostra orgulhoso, presunçoso, e não atenta para o mandamento do Senhor. Então, ele não só aqui, ele quebra o primeiro mandamento, quando ele deveria obedecer a Deus, dar exclusividade a Deus, né? O Senhor diz para ele, em suma, né, os mandamentos vêm depois, Moisés escrevendo, mas em suma, Deus determina que devemos amar a Ele sobre todas as coisas. E o que acontece aqui é que Adão ama a si próprio e não a Deus sobre todas as coisas, porque ele falhou em depender do Espírito de Deus. Ele falha em depender de Deus. Ele falha quando a serpente tem um diálogo com a sua mulher e a convence, e ela vai e come do fruto e dá a ele. Ele poderia ter repreendido ela, ele poderia ter se voltado contra a serpente, ele poderia ter pensado naquele momento, e ele era livre para isso, para pensar: não vou desobedecer ao Senhor. Eu tenho essa liberdade. Eu tenho aqui a liberdade, o livre-arbítrio, aqui sim, nesse momento de escolher entre o bem e o mal. E o Senhor me orientou naquilo que eu deveria fazer para o bem e naquilo que eu não deveria fazer, para que era escolher o mal. Mas ele se cala, ele se aquieta e ele acaba escolhendo o mal. Então ele peca ao Senhor quando ele não ama de fato o Senhor acima de todas as coisas. Então ele quebra aí o primeiro mandamento. Mas ele quebra também o segundo mandamento, irmãos. Quando ele deveria ali ter cultuado ao Senhor de uma maneira muito específica. E nós nos lembramos que o segundo mandamento está relacionado justamente a adorar ao Senhor acima de qualquer coisa. Só a Ele prestar culto, a nada mais, nem a paus e pedras, nem a ídolos, mas adorar ao Senhor exclusivamente. Então, ele deveria ter cultuado ao Senhor de uma maneira muito específica. Porque esse culto que Adão devia a Deus foi ordenado pelo Senhor para que o Senhor fosse adorado por Adão. Deus deu a ordem daquilo que Adão deveria fazer e ordenou aquilo que Adão não deveria fazer. E Adão transgride as leis corretas da verdadeira adoração ao Senhor. Adão tolerou ali uma falsa religião e sendo profeta, sacerdote e rei, no seu momento de Éden, de criação, no momento em que ele está ali, após criado pelo Senhor, ele não guardou o templo de Deus, ele não se guardou, ele não guardou o seu corpo para adorar ao Senhor, a sua mente, o seu coração, a sua alma. Ele deveria ali sim ter freado a serpente, esmagado a cabeça da serpente, resistido à serpente, mas ele deu ouvidos a adorar uma outra coisa que não fosse ao Senhor. Por isso ele quebra ali também o segundo mandamento. Ele quebra o terceiro mandamento quando ele, sendo filho de Deus, aquele que carrega a imagem e semelhança de Deus, ele traz desonra ao Pai, ele desonra ao seu Criador. Então Deus deve ser honrado por meio daqueles que carregam o seu nome. A igreja deve honrar a Cristo porque carrega o seu nome. A igreja deve honrar e temer ao Senhor porque leva a sua imagem e a sua semelhança. Além de tudo, carregamos e levamos no coração a palavra de Deus. Como diz o salmista do Salmo 119, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra com a qual falou a Adão e o alertou, assim Deus o fez, não foi reverentemente usada por Adão. Adão não deu ouvidos à ordem de Deus. Por isso ele quebra aí o terceiro mandamento. Ele fracassa em falar a verdade à serpente. Ele não vai de encontro a ela, mostrando a ela que ele não deveria obedecer ao Senhor e que ela não deveria tentar
os filhos de Deus. Então ele quebra aí o terceiro mandamento. Ele também quebra o quarto mandamento, irmãos. A desobediência de Adão impediu de entrar no descanso sabático, no descanso eterno, naquilo que Deus estabeleceu para descanso, para estarmos com o Senhor, adorando ao Senhor. Ele deveria, como nós, fazer todo o esforço para entrar no descanso de Deus, conforme o autor aos Hebreus escreve lá no capítulo 4, no versículo 11, que você pode conferir, onde ele diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim que ninguém caia, sendo segundo o mesmo exemplo da desobediência que ocorreu justamente lá com Adão no Éden. Então, ele não descansou no Senhor. Em Deus, quando permitiu que sua esposa, ele não descansou em Deus quando permitiu que sua esposa comesse da árvore que foi ordenado a ele e a ela para não comerem. Ele pôs em jogo aqui o descanso eterno, e isso é uma violação do sábado. É uma violação do dia do descanso ao Senhor. Ele deveria ter obedecido ao Senhor e verificado esses detalhes para não cair em tentação. Então ele quebra aí o quarto mandamento, ele não guarda o momento de descanso para com o Senhor. O quinto mandamento também é quebrado por Adão quando ele não honra ao seu pai, não é? O mandamento de honra teu pai e a tua mãe, terás longos dias sobre a terra. Adão também quebra esse quinto mandamento. Ele não honra a Deus que o criou, o seu Criador, a sua grande bênção, a sua grande graça e misericórdia que ele tem na sua vida. Os dias de Adão certamente seriam longos, seriam eternos, assim como ele foi criado para não morrer. Mas ele quebra o quinto mandamento quando ele não honra a Deus, quando ele desobedece, quando ele desonra a Deus com isso. Então agora os seus dias diminuem para 120 anos. Ele agora não consegue ter mais longos dias sobre a terra, porque ele quebra o quinto mandamento diante do Senhor. Não só esse, mas ele quebra também o sexto mandamento, irmãos. Quando vemos no texto, Adão, não matarás ou não assassinarás, não é? Mas Adão se torna um homicida. Ah, pastor, como é isso? Eu não entendi. Adão era um homicida, era um assassino. Ele foi um assassino no princípio. Claro, ele quebra o sexto mandamento, sendo homicida, quando ele peca contra Deus. Você, especificamente, em mais detalhes, se você quiser ouvir Paulo falando sobre isso, leia Romanos capítulo 5. Você vai ver lá sobre a lei do pecado, você vai ver Paulo dando destaque a isso. A morte veio a nós por causa dele. Ele tinha responsabilidade com os seus, a sua posteridade. Ele era o representante de Deus, ele era o representante de toda a raça humana, perdão, aqui na terra. Deus o criou como coroa da criação. Ele tinha a responsabilidade de se manter vivo e de nos manter vivos. Por isso, quando ele desobedece, ele não garante, vamos dizer assim, entre aspas, porque Deus é o Senhor da vida, mas ele não garante a vida para ninguém. À medida que que Adão desobedece, que ele peca, que ele erra, a ordem lá de Gênesis capítulo 2 qual é? Que ele morra. Se você comer daquela árvore, eu ordenei que não comesse, se você comer, você vai morrer. E ele morre, e ele transmite essa morte na queda, na desobediência para nós. Então hoje a humanidade morre por causa da desobediência de Adão, por causa da quebra do sexto mandamento. Ao invés de trazer vida, ele nos trouxe a morte. Por isso que o entendimento é que Adão também foi homicida no princípio. Ele quebra também o sétimo mandamento, irmãos. Porque Adão não mostrou o amor para com sua esposa, por exemplo. Quando ele permanece ao lado de Eva, completamente calado, quieto, sem dar uma palavra, sem causar resistência ao que Eva estava acabando de cometer, que havia provado do fruto proibido, estava dando a ele não cuidou dela, ele não a repreendeu, ele não tentou impedir esse momento, ele deixou que ela falasse com a serpente, ele se manteve sólido e não reagiu. Ele deveria ter protegido a sua esposa, mas ele não fez.
Então ele quebra aí o sétimo mandamento. Ele não demonstra o amor necessário, o cuidado e o zelo para com sua esposa, quando ele permanece calado e deixa a situação fluir, a ponto dela ser enganada, ele também ser enganado, e os dois caem na tentação e caem, e a queda chega, e aí nós sabemos bem as consequências disso. Há uma quebra também, não só do sétimo mandamento, como falamos aqui, mas também uma quebra do oitavo mandamento. Porque o oitavo vai: não furtarás, não roubarás, né? Como diz o texto de Êxodo, capítulo 20. Mas aí perceba que no oitavo mandamento é quebrado por Adão porque ele permite que sua esposa furte, que pegue aquilo que não a pertence, que vá tirar aquilo o fruto da árvore do qual Deus disse que não tocasse, que não tirasse de lá, que não se apossasse daquele fruto. E aí ele toma aquilo que não deveria tomar. E não só permite que Eva o faça, mas também participa desse fruto, porque ele não repreende, ele não tenta impedir, ele não barra, ele não usa o conhecimento, a intimidade que ele tinha com Deus, e principalmente a ordem que Deus havia dado para que eles não fizessem isso. Ele cede essa situação e acaba por ser conivente juntamente com sua esposa, e assim os dois, e principalmente Adão, ele quebra o oitavo mandamento. Ele quebra também o nono mandamento, irmãos. Adão acaba por se tornar assim como o pai da mentira, né? Nós vemos o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, falando acerca disso. E aí Adão acaba por se tornar mentiroso, né? Ele deveria falar a verdade sobre Deus quando perguntado, quando foi questionado, mas ele não faz. Ele deveria ter rebatido as calúnias de Satanás, né? As colocações de Satanás mentirosas contra o Senhor, mas ele acaba por permitir que a mentira ganhe força, caminhe, fosse propagada, quando deixou que Eva tomasse ali do fruto proibido. Então o nono mandamento é quebrado nesse sentido, quando Adão se torna alguém que permite, não é, que a mentira da serpente encha o coração de Eva, a sua mente, e a faça pecar, e leve o próprio Adão ao pecado, e ele não tentou impedir isso. Ele deveria ter tentado impedir essa propagação da mentira. Por isso ele quebra ali o nome de Deus, ele quebra o nono mandamento, né? E as consequências nós sabemos quais foram, e foram desastrosas quanto a isso. E por fim, irmãos, ele quebra também o décimo mandamento. Adão não se contentou com sua própria situação, né? Ele estava descontente com aquilo, com o que Deus havia dado. É preciso pensar assim, né? Parece que Adão não estava contente com aquilo que Deus tinha concedido a ele, com aquilo que lhe pertencia, com aquilo que Deus concedeu desde o princípio, um paraíso, o Éden, e concedeu tanta coisa boa de tudo aquilo que foi bom que Deus criou, assim como lemos no início da criação, no capítulo 1 de Gênesis, onde todas as coisas que Deus criou foram boas e muito boas. E quando Deus cria o Éden, coloca Adão lá, ele dá tudo de bom para esse homem, e ele parece não ter se contentado com aquilo que ele recebeu de Deus, e ele cobiçou aquilo que Deus havia proibido. Quando ele cede, a Eva vai e pega do fruto proibido, e toma e come, e dá ao seu marido, e parece que a mente dele, os olhos dele não entenderam, não perceberam, o seu coração não entendeu que ele iria quebrar o décimo mandamento, onde que aquilo que foi dado a ele era dele, mas o que não foi dado não era para ele ter se apossado, e ele acabou se apossando daquilo que não lhe pertencia. E ele faz assim, ele cobiça aquilo que Deus proibiu. É o que diz o décimo mandamento, lá quando lemos Êxodo capítulo 20, né, que vai até o versículo 17. Então nós vemos: não cobiçai as coisas do teu próximo, nem isso, nem aquilo. Algumas coisas são específicas ali, mas claro, está se estendendo a tantas coisas na vida das pessoas. E Adão aqui, infelizmente, não se contentou com aquilo que Deus concedeu a ele, e ele acabou cobiçando aquilo que Deus proibiu. Não coma,
dessa árvore e ele comeu. Ele desejou, ele quis para ele aquilo que não lhe pertencia. Queridos irmãos, tudo isso aqui, resumidamente, explica porque a apostasia de Adão, né, a sua incredulidade, foi tão perversa. Ele não cometeu um simples erro, ele não deslizou, como diz alguns, mas ele caiu de fato, né? E a queda foi atroz. Ele pecou sabendo que estava pecando. Ele pecou certo do que estava fazendo contra Deus e contra o seu próximo, porque há o seu próximo ali. Nós éramos o próximo ali, sendo representados por Adão. Essa é a grande questão. Então, na sua incredulidade, como eu falei no início, ele quebra todos os 10 mandamentos da palavra de Deus. E não apenas um ou dois, como está descrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que nós vimos aqui. Com a sua conclusão, né, no capítulo 3, versículo 6, onde Eva comete ali o pecado de ter desobedecido ao Senhor, dando ouvidos à serpente. Por isso, há um alerta aqui para mim, para você, para a Igreja de Cristo, a nos lembrarmos, há um ensinamento preciso nesse texto. Quando pecamos, é bom lembrarmos disso, quando pecamos, não quebramos apenas um mandamento, não quebramos apenas aquele, vamos fazer uma comparação aqui, que Deus tivesse dado uma ordem para a gente: olha, vocês não devem, igreja minha, comer daquela árvore ali, senão no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Deus não está e não nos deu apenas um mandamento, mas outros mandamentos para não quebrarmos. E se falharmos em um, derrubamos todos os outros, não é? Por isso, quando pecamos, quando a igreja peca, quando ela erra, quando ela desobedece ao Senhor, não queremos apenas um mandamento. O nosso pecado quase sempre quebra vários mandamentos, ou todos os mandamentos ao mesmo tempo. Porque de fato, quando você não ama a Deus sobre todas as coisas, você vai incorrer em todos os outros mandamentos. Você vai quebrar todos os outros mandamentos. Por isso, queridos irmãos, Adão quebrou os 10 mandamentos. Não apenas a ordem de Deus, lá em Gênesis capítulo 12. Mas nós devemos estender, precisamos entender que Êxodo capítulo 20 nos fala dos mandamentos dos quais Adão quebrou todos eles na ordem que foi dada por Deus lá em Gênesis capítulo 2. E isso estende a nós, e que nós possamos assim estar atentos a não desobedecer ao Senhor, ou a buscar não desobedecer ao Senhor em todo o tempo. No próximo domingo nós vamos trazer Cristo cumprindo os 10 mandamentos dos quais Adão quebrou todos eles. Os 10 mandamentos que foram quebrados por Adão, desobedecidos por Adão. Cristo cumpre todos os 10 mandamentos. É o que vamos trazer agora de contraponto ao que Adão cometeu lá no Éden, no período lá em que Deus dá a ordem para ele. E nós vamos ver agora o segundo Adão, o Adão perfeito, que é Cristo Jesus, cumprindo todos os mandamentos que Adão havia quebrado. Leia o texto do livro de Gênesis no capítulo 2, faça uma releitura do texto, do versículo 16 e 17, capítulo 2, vá lá para o capítulo 3, veja lá o versículo 6, vá para Êxodo capítulo 20, leia todo o texto e pense juntamente comigo com o que vimos e ouvimos e aprendemos aqui essa manhã, com esses detalhes de não apenas Adão ter quebrado um ou dois mandamentos lá em Gênesis 2, mas sim da relação daquela ordem de Deus e da quebra daquele mandamento lá no princípio. Ele foi descarregado lá em todo o Êxodo capítulo 20, nos 10 mandamentos. Adão não quebrou apenas um ou dois, mas quebrou os 10 mandamentos. Por isso nós temos que ter cuidado também com a nossa caminhada cristã. Nós devemos nos preocupar em nos lembrar que, quebrando um mandamento, uma ordem de Deus, nós derrubamos todas as outras ordens, todos os outros mandamentos que o Senhor concedeu para nós, para que andássemos diante da sua presença em obediência. Passamos assim, irmãos, para a glória e louvor do nome de Cristo Jesus. Nós vamos orar, fazer a oração final, agradecendo a Deus por esse momento, e à noite, se Deus quiser, estaremos
cultuando ao Senhor às 19 horas, adorando a Deus nesse domingo, dia do Senhor. Obrigado pela sua presença, pelo seu acompanhamento nas duas lives, para que possamos estar assim aprendendo a palavra de Deus. Oremos. Deus querido e Pai todo-poderoso e bendito, nós te agradecemos por esse momento precioso diante da Tua palavra, cuidando de nós, nos orientando, nos ensinando conforme a Tua vontade diante da Tua palavra. Ó Deus, obrigado pela vida, obrigado pelo conforto e consolo nos momentos difíceis, por toda a providência que o Senhor tem concedido à Tua igreja e a cada um de nós, a cada família esta manhã que pôde estar conosco estudando da palavra do Senhor e adorando ao Senhor no dia do Senhor, o dia de ajuntamento solene, o dia de descanso, onde estamos adorando o Pai todo o dia, em todo momento da nossa vida. Nos despede, ó Deus, nesse momento não de diante da Tua presença, mas desse momento de devocional, desse momento de estudo da palavra de Deus, mas que estejamos o tempo todo em oração, sem cessar diante da Tua presença. Obrigado, Pai, pelos Teus ensinamentos. Abençoa a Tua igreja, os homens e mulheres, crianças, adultos, aqueles que estão enfermos, ó Deus, restaura-os para a glória do Teu nome, supra as suas necessidades, fortalece-os, dá vigor para a glória do nome de Cristo. É o que nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e recebam a bênção do Senhor. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouse sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos e até mais tarde, se Deus quiser.